Ensinamentos de um iluminado. Queridos viajantes no caminho do Dhamma, sejam felizes. Mantenham acesa a tocha do Dhamma, que essa possa brilhar luminosamente em sua vida diária. Recorde-se sempre, o Dhamma não é uma fuga, é uma arte de viver. Viver em paz e em harmonia consigo mesmo e com todos os outros. Portanto, tente viver uma vida de Dhamma. Essa é a mensagem da meditação Vipassana, que foi esse curso que eu fiz, de 10 dias, meditação em silêncio, que eu fiz lá em Pirinópolis. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu não vou explicar o que é o Vipassana, eu não vou ensinar nada aqui, apenas eu vou contar a minha experiência. Muitas pessoas, né, que sabem que eu fui, estão aqui curiosas para saber como que foi essa experiência. E aí, como que é ficar 10 dias em silêncio? Gente, o silêncio é o de menos. Eu cheguei nesse curso, eu não sabia o que era Vipassana. Eu só tava indo com foco de meditação em 10 dias de silêncio, porque eu realmente estava precisando silenciar a minha mente. Na verdade, esse Vipassana não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com nenhuma crença, com nenhuma religião. É a técnica de meditação usada por Siddhartha Gautama, que foi o Buda ali, aquele que viveu há 500 uns 500 anos de Cristo, antes de Cristo. E é uma técnica usada pelos Budas, na verdade, né? Então, porque Buda, quando eu falo de Buda, são pessoas que alcançaram a iluminação através da meditação. E Vipassana ensina essa técnica. E é isso, assim. Então, como que foi? Onde que eu encontrei esse curso? E como que foi esse processo? Vamos lá. Eu vou deixar aqui na descrição o site, tá? Dos cursos de Vipassana que acontecem no Brasil. Esse curso, quem trouxe ele para o Ocidente foi o Goenka. Então, no decorrer desses 10 dias, a gente escuta os áudios do Goenka, ele que traz esses ensinamentos de como que o Buda os Budas atingem essa iluminação e mostra, né, como que é o caminho para você se libertar das amarras. Então, todos aqueles apegos, angústias, tudo que a gente se apega ao sofrimento, de como que é a vida, como que a gente leva a nossa vida, essa técnica de meditação nos coloca a uma prática de nos libertar de todo esse sofrimento, de todas essas amarras. A meditação é ali naquela postura ativa, que não é tão confortável, e em silêncio, é claro. Então, eu passei 10 dias sem conversar com ninguém, a não ser com o professor que conduz esse curso. E aí foram 10 dias de muita disciplina. É uma programação que acontece igual em todos os lugares, não só em Pirinópolis. Portanto, nesse site consta ali todas as regiões do Brasil que que acontecem esse curso de Vipassana. No Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro, tem um centro de Vipassana. E em Pirinópolis, por exemplo, foi usado um espaço alugado e está construindo um centro. E é um curso gratuito, você não paga nada por ele. As pessoas que administram esse curso, que fazem esse curso acontecer, também não recebem nada. Então, esse curso se sustenta através de doações. Vou deixar tudo isso no link, como que acontece essa doação, o site, dentre outras informações que eu considerar importante aqui no decorrer desse vídeo. E, bom, é isso. E aí, como que é essa programação? Como que é essa vida de monge? A gente acorda às 4 horas da manhã, às 4h30 a gente já está meditando e vai até às 6h30 da manhã meditando. Aí a gente para o café da manhã. A gente também não paga nada pelo café da manhã, a gente não paga nada pela hospedagem. E depois a gente toma o café da manhã, tem uma pausa de descanso. Ali por volta, acho que das 8 a gente já volta a meditar. E essa meditação acontece numa sala de meditação específica, onde todas as mulheres, no caso foi um curso só para mulheres, tem para homens também, mas ali por questões do alojamento, né, então se organizou só para mulheres para ficar mais confortável. Então a gente se reúne nessa sala de meditação e depois vai até o horário do almoço, até meio-dia, se não me engano. E
E aí a gente almoça, tem uma pausa de meditação, por volta de uma hora e meia, a gente já volta a meditar. E aí essa meditação vai até às 5. Claro que de 1 a 5 tem umas pausas de 5 minutos, mas você fica ali uma hora e meia em estado meditativo, e o ideal é que você não movimente o seu corpo. E acompanhando todas essas técnicas de observação do seu corpo. Observar cada pedacinho do seu corpo. A ideia é que também você não durma, porque é muito fácil dormir sentado. Nos primeiros dias eu dormi sentada, gente. E eu sei que não era só eu. E a mente também, não focar na mente. Vai vir muitas contaminações. Então, vem memórias do passado, vem memórias do futuro, vem ansiedade de tipo assim, e aí, eu tenho coisas para fazer depois daqui, o que eu tô fazendo? Criações, minha cabeça é muito criativa, e aí, nos primeiros dias eu fiquei criando um roteiro, sabe? Eu criei um roteiro nesse período aí de 10 dias. Mas claro que tudo isso são contaminações, porque o foco é voltar para a observação do seu corpo. Então, é um trabalho, é cansativo, existe um cansaço mental, apesar das dores físicas que vem, sabe? Tanto por causa da postura, de não se movimentar, manter ali na mesma postura, tem as dores físicas de resistência e tal, mas também vem dores que você não sabe identificar por que você está sentindo aquela dor. Que, na verdade, que é tudo aquelas amarras, todos aqueles apegos, todos aqueles sofrimentos que estão enraizados no seu corpo, que você nem sabe de onde vem, tudo vem à tona. Tá? Isso acontece ali durante esse processo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º dia, você vivencia muitas coisas. Bom, voltando. E aí, então, depois das 5, você tem essa pausa para o lanche, que é uma alimentação super leve. E também tem uma pausa de descanso ali rápido. Então, e aí depois a gente volta a meditar e vai até as 9 horas da noite. E 9h30 a gente já vai para os nossos alojamentos, para os quartos, para dormir. Então, a gente dorme 9h30, a gente já tá na cama dormindo e acorda às 4 da manhã. E todo dia essa mesma rotina. E isso muda muito depois que você chega em casa. E o ideal é, claro, que você continue essa prática. Não foram 10 dias que me tornaram uma pessoa iluminada. Eu não me tornei Buda em 10 dias. Mas eu vou falar aqui o que mudou, porque quem conhece Vipassana fala assim, nossa, é uma experiência transformadora. Então, eu não quis fazer esse vídeo logo depois que eu saí, eu quis esperar um tempo, esse intervalo, para sentir, para me observar e ver o que mudou, se eu continuei, se eu ia continuar dando continuidade a essa prática, a essa rotina de dormir no mesmo horário, de fazer meditação, porque recomenda-se que após o curso faça esse curso ou faça essa prática pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, por 1 hora cada. E também ao acordar e ao dormir, observar o seu corpo. Isso é o recomendado para que você não se perca novamente e as contaminações retornem para o seu corpo. Então, é um longo processo aí. Mas eu vou contar também aqui como que foi nesses 5, 6 dias depois dessa minha vivência. Que eu finalizei no domingo, hoje é domingo? Faz uma semana. E então eu vou falar a respeito disso. Resumindo, quando eu falo em Vipassana, eu me remeto a quê? A uma técnica de meditação, lembrando que existem várias técnicas de meditação. Existem meditações que trabalham com visualização, técnicas de meditação que trabalham com verbalização, com música, meditação guiada. Vipassana não tem nada a ver com essas outras meditações. Ela é totalmente voltada para as sensações do seu corpo, observar o seu corpo. Não tem música, apesar que ali durante as etapas desse curso é uma sequência. Então, cada dia você atinge uma técnica de forma, digamos, evolutiva. Você vai evoluindo na técnica, aprendendo algo a mais. E para tudo isso tem um nome indiano, né? É um nome Pali, se não me engano, que é a língua. E também é acompanhada de um cântico do Goenka. Não dá para entender a tradução desse cântico, eu tenho que traduzir. E tem 2 palavras muito importantes dentro do Vipassana, que é a impermanência e a equanimidade. O que isso significa? A impermanência é entender as mudanças que acontecem no seu corpo e não se apegar a nada. Por exemplo, quando a gente fala em equilíbrio, muitas vezes a gente tem a ideia que é algo linear. Então, aquela felicidade que você está
todo o tempo feliz. Na verdade, isso não é equilíbrio. Se você observar a água, né, uma água que flui, ela em equilíbrio, ela não é linear. Ela tem as ondinhas, né? Então, existe altos e baixos. Claro que tem uma sincronicidade, né? Na mesma altura, sobe e desce. Isso é equilíbrio. Na verdade, o que a gente acontece é... Isso não é equilíbrio. Então, e a impermanência é isso, entender que há mudanças, né? Altos e baixos. E a equanimidade é você não reagir a nada. Então, às vezes, você tá ali nesses 10 dias, um dia você tá sentindo um desconforto no seu corpo, outro dia você tá sentindo um conforto naquela região. E não se apegar, não a reagir a esses desconfortos e nem a esses momentos legais que você sente. Fala, não, eu só quero ficar nesse aqui. Estou sentindo isso. Estou... É aí, nossa, esquece. Esquece, não reage a nada que você está sentindo. Não reage a nenhuma manifestação do seu corpo. Então, e tem isso, né? Se você está ali nesse estado meditativo, numa postura que está incomodando, não reage. Não reage. E a gente tem mania de reagir a tudo. E isso na prática, no nosso dia a dia, o que isso significa? A nossa raiva, por exemplo. Então, não reage à sua raiva. Respira. Se observe. Entende? Então, essa meditação nos leva para que no nosso dia a dia a gente não reaja a esses enfrentamentos, né? A esses comportamentos agressivos, por exemplo. Enfim, eu não estou aqui para ensinar o Vipassana, mas só para vocês terem uma ideia. E aí, nesses 10 dias, por exemplo, muita coisa aconteceu comigo. Então, assim, cada experiência é única. Então, o que eu vou contar aqui, o que eu posso falar aqui da minha experiência, pode ser que com outra pessoa não aconteceu a mesma coisa. Então, teve dias que eu tava assim, pronto, atingi o que eu precisava. Ou seja, eu consegui observar cada pedaço do meu corpo, mantive ali 1 hora sem focada, sem a minha mente perturbar, observando cada pedacinho do meu corpo. Teve um dia que eu consegui, pela manhã. Chegou à tarde e eu já tava me achando. Errado, gente. O ego. Errado. Chegou à tarde, do nada, aquela irritação. Eu tava puta da vida. Puta da vida. Subiu um nervo que eu não sabia de onde vinha aquele nervo. E eu queria não reagir, porque eu já tava com essa consciência que eu não podia reagir. Só que isso me irritava. Porque eu não queria reagir, mas eu não conseguia não reagir. E eu fui dormir irritada. No outro dia eu acordei ainda irritada. E aí a gente tinha esses momentos de entrevista com o professor. E eu fui até o professor umas 5 vezes, assim, com a mente, assim, fritando, não entendendo o que estava acontecendo. E então o papel do professor é isso também, né? Trazer essa orientação. Porque quem ensina mesmo ali o Vipassana são os áudios, como que é a técnica? É o Goenka, que é esse áudio, o Goenka é esse cara indiano, que estudou ali, que vem de uma tradição chamada Sayadaw. Não estou aqui para ensinar o Vipassana, vai pesquisar aí. Vou deixar um link na descrição do entrevista do Goenka na ONU, também para ajudar a entender o que é essa técnica. E aí, ele que traz todo esse ensinamento através de um áudio traduzido para o português. E aí eu cheguei lá no professor, eu falei assim, professor... E eu tava revoltada com a técnica. Eu falei, gente, o que eu vim fazer aqui? Não funciona, não é pra mim. E aí eu tava sofrendo. Teve esse dia também que eu tava, além da irritação, teve esse dia de sofrimento que minha mente vinha assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que eu inventei mais esse sofrimento pra mim? Aquele momento assim, porra, ainda é o 5º dia, falta 10. Eu já quero ir embora. Isso aconteceu, gente, isso acontece. Pelo menos comigo aconteceu. E aí eu fui lá conversar com o professor do que eu tava irritada, eu cheguei lá, pô, na verdade, não, eu não falei pô, né, gente, só pensando aqui. E eu cheguei, professor, isso que o Goenka traz é se estagnar na vida, é muito poliana. Esse livro poliana é aquela menina assim, ai, tudo bem, eu aceito, que aceita tudo. E eu, ai, que saco, que menina chata. Quando eu li esse livrinho, que foi uma amiga que falou assim, Sally, você precisa ler Poliana. Tipo, reclama demais, aquela pessoa que reclama demais. E ela falou que ler Poliana. E aí eu né, lá no Vipassana, eu lembrei dessa Poliana. Que aceita tudo. E eu falei, se estagnar na vida, se acomodar com tudo que acontece. E aí eu falei isso pro professor, sabe? E aí o professor super pragmático, ele não dá corda pro que você tá pensando e tal. E só que depois você se acalma e toma consciência, você sozinho toma consciência de que tá tudo certo. É incrível, gente, é incrível, assim, por mais que não é fácil, é incrível. E assim, e é isso, assim, é um curso, gente, que é pra todo mundo, não é
só para jovens, não é só para quem, uma pessoa espiritualizada, que quer ali se tornar Buda. É uma experiência importantíssima para quem tem ansiedade, para quem tem TDAH, para uma pessoa deprimida, que tem depressão, independente da idade, independente da religião dessa pessoa, independente do que ela acredita, eu recomendo, gente. É importantíssimo, assim. Por mais que você não se torne uma pessoa iluminada, te traz muitos ensinamentos, muda, assim, o seu modo de ver as coisas, de ver o mundo. Então, por mais que você continue reagindo como você reagia antes do curso, você tem a sua consciência muda. Outro motivo que eu quis compartilhar essa experiência Vipassana faz parte também do ensinamento do Dhamma. Dhamma é essa palavra que eu trouxe no início do vídeo, a mensagem, que é o caminho para a libertação, para ser feliz. Porque a vida é sofrimento, como diz o Goenka, e a gente precisa aprender a lidar com ela através da nossa consciência, nos tornarmos pessoas conscientes. O Vipassana também nos ensina a viver no coletivo, a viver em sociedade, a fazer bem para mim e fazer bem ao próximo, a ser uma pessoa generosa, a ser uma pessoa que tenha compaixão pelo próximo. E aí tem uma palavra dentro do Vipassana que chama Dana, que é não querer só para mim. Então, a importância também de compartilhar esse vídeo, para mim, um dos motivos é disseminar essa experiência para que outras pessoas atingem essa libertação, por mais que não seja por completo ou em 10 dias, mas que tomem consciência das suas ações, se tornem uma pessoa melhor para si e para outras pessoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição também dessa experiência de Vipassana em um presídio que foi conduzida pelo mesmo professor com quem eu fiz o curso, que foi o Rubens Almeida. É incrível, assim, muito legal o que traz nesse documentário. Emocionante, na verdade. Vou deixar um trecho aqui também nesse vídeo para vocês instigarem vocês a assistir o documentário. Eu estava quase esquecendo de falar como estou me sentindo 6 dias após Vipassana. O que mudou? Eu notei diferença em relação ao meu foco. Eu estou bem mais focada nas coisas que eu estou fazendo, sem perturbação mental, porque antes eu tinha algo para fazer e aí vinha aquela pressa, aquela ansiedade, porque eu tinha outras coisas para fazer também. E vinha uma desorganização mental de o que fazer primeiro, do que escolher. E eu notei que nesses dias a minha mente está bem mais tranquila, está bem mais organizada e as coisas estão acontecendo de forma tranquila. E eu precisei fazer um trabalho escrito, eu fui conseguir do início ao fim, sem dificuldade nenhuma, não fiquei cansada. E nos 3 primeiros dias eu consegui dormir, porque dava 9 horas, eu já estava caindo de sono, consegui dormir às 9h30 e acordar às 4, mas agora eu já dei uma desequilibrada em relação a isso. E tem outra coisa que eu quero comentar, que é em relação a áudios no Spotify que eu escuto, que é do Corvo Seco, vou deixar o link na descrição, que traz assuntos de livros sobre o budismo, leituras de livros sobre o budismo, de vários autores. E tem tudo a ver com os ensinamentos do Vipassana. E eu escuto diariamente, então no que eu voltei a escutar, parece que até a minha compreensão mudou. Por mais que eu achava que eu entendia antes, agora tá diferente. E tá bem legal, tá ajudando. E mais uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui neste vídeo. Curta esse vídeo para que possa chegar até outras pessoas, para conhecer essa técnica de meditação. Talvez seja importante para ela, pessoas que estão com ansiedade, deprimidas, em depressão. Talvez seja um caminho para elas se libertarem. Compartilhe esse vídeo com essas pessoas, com quem você achar que é importante saber que existe esse curso aqui no Brasil. Aqui em Goiás, tem em Pirenópolis, tem várias outras regiões do Brasil. O link está na descrição. E se inscreva nesse canal, porque eu vou compartilhar uma diversidade de conteúdos de utilidade pública numa linguagem acessível. Não precisa ser uma pessoa que entenda de ciências, que é dessa área. Tudo que eu vou trazer aqui é de utilidade pública, que tem a ver com o nosso corpo humano, que tem a ver com os nossos hábitos de vida. Vou trazer tudo baseado em livros, tá? Não é só... Aqui esse vídeo é sobre a minha opinião, a minha experiência, mas eu vou me basear bastante em livros, tá? E é isso, gente. Também vou trazer aqui alguns vídeos de entretenimento. Vou ensinar um pouco das minhas práticas corporais aqui neste canal. E vamos que vamos nessa vida. Aceita a vida como ela é. E é isso, gente. Aceita que dói menos. E é nóis. Sejam felizes. A verdadeira prisão não são as paredes. A verdadeira prisão está aqui.
Veio na mente a história da vida da gente, tudo. Tudo de bom, tudo de ruim que eu já fiz na minha vida, veio tudo à tona. Era ódio, raiva, desejo de vingança. Hoje em dia, graças a Deus, é só paz. Eu acho que isso é um marco na história da recuperação humana no sistema carcerário brasileiro, né?